Bom dia oficialmente, né? Então é muito bom ter vocês aqui. Esse é o segundo encontro de uma série de 4 de um projeto, né, chamado aí Na Prática de Steiner. É um projeto do Eu Frequência, que tem o objetivo de trazer os conteúdos e práticas de autoeducação a partir do legado do Rudolf Steiner, né? Então, hoje nós vamos tratar do tema vontade e consciência. Então, eu já deixo aqui o convite, quem não assistiu o primeiro vídeo, de assistir. Tá gravado, né? É um panorama esclarecedor sobre a autoeducação no nosso tempo, né? Observando o que a gente observa ali, eu trouxe uma imagem da constituição humana, uma das formas que o Steiner trouxe para a gente, olhando para o corpo, para a alma e para o espírito, e práticas que a gente pode fazer para fortalecer a nossa conexão com o eu, com o espírito, né? Então é um caminho que aponta esse olhar para forças que nos deixam presos no passado, né, que são as nossas sombras, os nossos defeitos, mas também o potencial nosso, universal de luz e bondade, que também existe dentro de nós, né? Então é um contexto que dá clareza sobre o nascimento da vontade e da consciência que nós vamos abordar hoje. Depois do encontro, eu vou passar o link, então, para a Heloísa, a Silvana, que não tiveram na outra, mas o Davi esteve, a Elaine também e a Camila também estiveram lá no primeiro encontro. Mas eu vou passar depois o link, se vocês quiserem assistir, é só assistir, tá? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Baise, sou paulistano, vivo em Curitiba há 15 anos, trabalho com comunicação, sou casado, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Estou envolvido numa escola Waldorf aqui em Curitiba chamada Grão Saber. Eu sou mediador, né? Então nessa conversa meu papel é mediar. Eu vou trazer algumas. Eu fiquei pensando, né? É um mosaico de informações ao longo de 10 anos que eu venho estudando e praticando a antroposofia, né? Então eu me sinto um aprendiz que sente a necessidade de compartilhar. Quando eu compartilho, eu percebo que eu aprendo, eu encontro pessoas que se conectam também com esses conhecimentos. Então, eu sinto que esse é o meu caminho, né? Então, eu fico feliz de vocês estarem aqui, escutar o chamado e estão aqui para a gente falar um pouco de consciência. Para mim, é um tema muito fundamental no mundo que nós vivemos hoje, né? Então, eu vou falando agora desse encontro de hoje, ele tem inspiração em 2 obras do Steiner, Ciência Oculta e Teosofia. Não sei se vocês já tiveram contato com essas obras. E também tem 3 personagens que eu vim escutando ao longo dessa pandemia, pessoas que falam de uma forma muito amorosa e clara sobre o legado do Steiner, da autoeducação, que eu também peguei e fui montando esse mosaico para fazer essa fala de hoje. Então, eu vou falar só o nome dessas 3 pessoas como referência, né? O Bodo von Plato, ele é um alemão, ele é o diretor do Conselho Executivo da Sociedade Antroposófica Geral, lá no Göttingen. Também o Wesley Aragão, que ele é um médico de Juiz de Fora. Ele é escritor e pesquisador do oculto, assim, ele é um grande pesquisador, tem vários livros. Na Antroposófica tem vários livros dele. Ele traduz bem o Steiner. E o médico Deblain Seben, que ele mora em São Paulo, ele tem grande experiência em escolas Waldorf. Então, só queria trazer essas referências, porque a gente... vou trazer algumas aspas deles, assim, né? E eu acho que é importante citar de onde eu estou tirando, né? Então, de novo, tem a ver com ciência oculta, tem a ver com teosofia, que é a raiz aí de todo esse conhecimento da autoeducação. O nosso encontro tem o tema vontade e consciência, e está organizado para acontecer até as 10h30. Então, vamos trabalhar com tempo aí.
Na agenda agora tem esse momento inicial de apresentação. Aí vai ter a segunda parte, que eu vou falar um pouquinho sobre a alma, o desenvolvimento da alma da sensação, da alma do intelecto e da alma da consciência, que são corpos sutis que residem dentro de nós. E na terceira parte eu vou falar sobre sentidos. Os sentidos como instrumentos de desenvolvimento da consciência. Então, tem 3 partes: apresentações, que a gente vai entrar agora, as almas e os sentidos. Tá ok? São esses 3 conteúdos que serão abordados agora nessa 1 hora restante, 1h10. Então, para começar, eu queria... Vocês têm papel e caneta aí perto de vocês? Assim? Tá? Tem fácil? Eu queria que vocês escrevessem no papel o que é consciência para você. E antes de escrever, porque quando eu faço a pergunta, vem uma resposta imediatamente na cabeça. Eu queria que vocês não ficassem com essa resposta primeira, que vocês pensassem sobre. Então, me veio essa resposta. A consciência é isso. Eu quero que vocês elaborem um pouco, para poder, antes de colocar no papel, elaborar um pouco mais isso que é consciência para vocês. Vou dar um tempinho aqui, vamos ficar no silêncio, e aí a gente vai fazer uma rodada de apresentação. Tá? Então, o que é consciência para você? Então, eu quero fazer um convite aí para se apresentar, dizer quem é você, e se quiser trazer uma abordagem aí, 1 minutinho cada um, né? E o que é consciência, para a gente formar uma imagem nossa aqui do que é consciência. Pode ser? Diz o nome aí, se apresenta rapidamente, e o que é consciência também de forma concisa. Eu sou o Davi, eu sou de Brasília, moro aqui em Curitiba e sou um pesquisador, estou procurando, investigando, estudando vários assuntos, inclusive a consciência, assim, eu sou um curioso. Então, isso que me traz aqui. E eu acho que, assim, é uma pergunta difícil, né? O que é consciência? Mas eu vejo a consciência como uma qualidade, né? Um estado até da própria presença do divino mesmo. E eu acredito que a consciência tem uma propriedade no espaço-tempo também, de visitar e de ir além dos limites da matéria, né? Então eu acredito que consciência mora nesse lugar. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você, Davi. Lindo que você falou. Eu sou a Elaine, sou de Extrema e trabalho numa escola chamada Terra, que não é Waldorf, mas que no seu íntimo do projeto pedagógico vive a antroposofia. Esse estudo com as meninas, com as professoras. Então, eu gostei muito, quero agradecer, Tiago. O primeiro encontro foi muito bom para mim, tive a oportunidade de estar aqui agora, é muito bom. Gratidão, viu, pela sua vontade de ensinar. Obrigado. Para mim, consciência, assim, também, de tudo que eu já li e já vivenciei, né? Até agora, aos 51 anos. É uma conexão, eu sinto uma conexão entre mim e o mundo que me cerca. E como o Davi falou, esse mundo tem esse fio condutor espiritual, né? Então, para mim, a consciência é essa relação entre as pessoas, as ações do mundo,
os bichos, as plantas. Para mim, essa consciência é muito macrocósmica, né? Tem o meu micro, mas é... Então, como você falou da ciência oculta, é suprassensível, né, Tiago? Tá? Né? E como o Davi falou, esse espiritual, né? É um complexo de ideias, mas que são baseadas pela nossa intuição, né? E pela forma de ver o mundo, né? Como que eu sinto esse mundo? Então, é uma conexão para mim, a minha consciência e a consciência do mundo. A gente sempre fala isso na escola, o que eu faço reflete no mundo, né? As minhas ações, o meu pensar, o meu sentir refletem no mundo. E assim, sucessivamente, tem essa troca. Difícil essa pergunta, Tiago. Isso, poético, vocês estão demais. A gente já vai terminar o encontro só com as falas. Obrigado, Elaine. Quem que puxa a próxima? Eu sou Heloísa, eu trabalho na mesma escola, na Escola Terra. Muito contente de estar presente aqui com vocês nesse momento. Eu sou professora, também estou falando de extrema, e também achei difícil, pensei bastante sobre consciência, e eu acho que o que me veio principalmente é o estar desperto, desperto para dentro e desperto para o que está ao entorno. Essa troca de perceber de forma consciente, desperta não só o que está dentro, mas o que está fora. Como a Helene falou, o que está dentro reflete no que está fora, e o que está fora também reflete no que está dentro. Não sei se na mesma proporção, mas acho que é mais ou menos isso que eu pensei. Maravilha. Muito legal. Tudo complementar, né, o que vocês estão falando. Quem pega a bola? Bom, posso Bom falar? dia. Quer falar, Silvana? Falamos juntas. Pode falar primeiro. Bom dia, sou a Camila, sou professora também há muitos anos, mas hoje estou sendo mais professora da minha filha, uma mãe educadora, experimentando homeschooling, né? E hoje meu maior desafio é trazer esse pensamento do Steiner para fora da escola, né? Trazer para o mundo, né? Trabalhar essa autoeducação assim, com a família, com a minha filha, que está aprendendo fora da escola. Então, é um grande desafio assim, atual para mim. E pensar em consciência, para mim, é muito mais um contato com o meu pensamento racional, que tenta fazer essa conexão com o sentir, mas está muito mais com essa construção mais racional das coisas, né? Eu acho que o que entra mais pelo coração vai mais para o inconsciente, e o consciente, né, da consciência vai mais para essa construção assim que eu tomo como verdadeiro, assim, né? Que é toda noite antes de dormir eu penso, então está muito ligado com o meu pensar, assim, com o que eu construo das minhas experiências e também com as minhas crenças, assim. É algo mais concreto, na verdade. Acho que é isso. Obrigado, Camila. Silvana. Bom dia. Dia. Bom dia, eu sou a Silvana. Eu também sou de extrema, trabalho também junto com as meninas no Terra. E a pergunta é bem difícil mesmo. E assim, a gente não... Assim, você tem consciência, assim, das coisas que giram em torno da gente, assim, e é como as meninas falaram, uma coisa está ligada à outra, né? O que você sente, o que tá em volta de você, né? Então, acho que é bem isso mesmo,
é a conexão com o eu, com o mundo, né, que vai refletir, né, as minhas ações na minha consciência. Eu acho que é isso mesmo, um pouquinho de tudo que foi falado. Obrigado. Bom dia! Bom dia. Deixa eu me apresentar aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Renata, eu sou de São Paulo e moro em Florianópolis. E eu estudei minha vida toda na pedagogia Waldorf, e o que me atrai muito para estar aqui, todo esse conteúdo que o Tiago nos ensina é entender um pouco pelo outro lado, né? Essa outra história que eu tive o privilégio de vivenciar na minha educação ali. E quanto à consciência, realmente não é uma pergunta fácil. Eu acho que tudo que vocês falaram aqui me representa, né? O que eu sinto em relação a isso. Mas, principalmente, eu sinto que a conexão com o nosso eu superior, né? Com o nosso eu mais sábio, com a centelha divina, com o divino que existe dentro da gente, né? Eu acho que a consciência é conseguir acessar esse lugar, né? Honrar esse lugar que está dentro de nós. Mas é isso, um prazer estar aqui com todos. Valeu, Renata. Olá, bom dia a todos. Oi, Tudo Aline. bem? Tudo. Então, consciência para mim é refletir, pensar, antes da gente agir, né? Nesse contato que temos com o nosso eu, antes de começar tudo, a gente tem que ter a consciência de pensar, de agir. E é isso para mim. Eu sou de Extrema, sou da Escola Terra também. E um bom dia. Um ótimo dia. Muito bom escutar vocês e ver que as pessoas certas que estão aqui, né? Porque assim, a gente vai falar de coisas que eu acho que já estão dentro de vocês. Então, eu acho que a antroposofia é um pouco isso, né? Ela fala não é a antroposofia a verdade, mas assim, o que ela traz, se faz sentido para a pessoa, ela ressoa no coração e ela constrói seus pensamentos a partir daí, né? Então, assim, o que vocês todos contribuíram, eu acho que é a essência do que a gente vai tratar agora, né? Talvez dentro de um esqueminha dessa visão, dessa cosmovisão que o Steiner traz, sobre como que se desperta isso dentro de nós e por que se desperta essa consciência, que foi muito dito por vocês, dessa relação com o espírito, né? E como que hoje nós estamos preparados para ter consciência. Então, acho que é um pouco sobre isso que a gente vai tratar. Então, eu vou seguir o meu caminho aqui, trazendo rapidamente uma imagem da ciência oculta. O Steiner nos fala na ciência oculta sobre as almas que residem dentro do corpo astral, do corpo anímico, né? E essas almas, elas foram despertando dentro de nós ao longo das épocas da Terra. Então, estamos falando do desenvolvimento do planeta. Isso vale um encontro só sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento e como que a gente foi desenvolvendo em nós, foi desenvolvendo a Terra, né? Os reinos, desenvolvendo o ser humano, ganhando as almas, para que a gente pudesse ter liberdade de se desenvolver. Mas acho que isso a gente abre uma janela muito grande de conversa. Eu vou seguir na conversa da alma, né? Então, ao despertar das almas, a gente foi conquistando a nossa individualidade e a capacidade de integrar o corpo, a alma e o espírito. Então, foi essas aquisições internas, sutis, que não são perceptíveis, a gente conquistou também o corpo, né? Mas dentro do corpo a gente tem outros corpos sutis
que também fomos conquistando ao longo da história da humanidade, né? E no momento atual, onde nós estamos vivendo, essa época, o desafio é desenvolver a alma da consciência. E a forma que a gente desenvolve essas almas, elas vão dando cores para nós. Quem tem uma visão já do oculto consegue enxergar as auras, né? Então, a forma com que a gente se desenvolve vai dando tonalidades para nós. Com o meu olho físico aqui, eu não consigo enxergar, mas a gente tem cores em nós a partir de quem somos nessa vida, né? Didaticamente, dá para dizer que o corpo astral é o corpo da consciência. Então, a gente é formado por corpo físico, o corpo etérico, e o corpo astral e o eu. O corpo físico é essa matéria, o corpo etérico é o que deixa essa matéria ganhar vida, como as plantas, né? Crescer, se reproduzir. O corpo astral é o corpo das emoções, é o corpo do pensar, sentir e querer. E o eu é esse sentir espiritual divina que também vocês falaram. Então, é no corpo astral que a gente pode trazer a consciência para a nossa vida na Terra. De novo, a gente aprofundou esse tema no primeiro encontro, então eu vou passar depois o link para assistir lá na Escola Livre, e dá para aprofundar mais. Eu só estou trazendo ele de forma introdutória, né? Então, assim, mas como que dá para perceber em nós essas almas? Acho que é sobre isso que eu queria tratar agora, porque eu primeiro preciso entender para poder desenvolver, né? Então, como que eu consigo reconhecer em mim que eu tenho essas almas, da sensação, do intelecto e da consciência? Então, vamos pensar juntos. Então, se eu estou em contato com um objeto, uma situação qualquer, ou com uma pessoa, a gente está vivendo uma experiência. Essa experiência, ela cria uma representação mental. Então, eu tenho um copo aqui, ó. A relação que eu tenho com um copo, ela cria uma experiência em relação ao copo. Então, toda vez que alguém falar um copo, eu já sei o que é, para que serve, eu tenho uma representação mental do copo. Essa experiência é gravada em nós, que cria uma memória, uma recordação. E essa memória e recordação, ela traz o significado desse copo para mim. Então, essa pergunta consciência é uma pergunta que a gente não conversa todo dia. Então, ela fica um pouco complexa, né? Mas eu vou buscar dentro de mim algo que vai responder essa pergunta. Vou buscar uma representação que consiga formar eu contextualizar ela para eu poder falar, né? Então, assim, a gente vai elaborando uma representação mental. Então, essa é uma capacidade do ser humano que a gente conquistou. Antes não tinha essa memória. A gente foi individualizando a percepção. Assim, a gente foi trazendo consciência em si sobre os objetos de fora. Olha que beleza, a gente conseguiu, com a alma da sensação, ter a capacidade de pegar um pedaço do mundo e colocar dentro de você. Então, o que eu vejo é o meu ponto de vista que eu coloco dentro de mim. Eu pego o mundo e ponho para dentro de mim, internalizo do jeito que eu acredito, que fez sentido para mim. Essa é a alma da sensação, né? Então, esse conhecimento do objeto transformado em recordação é o que a gente pode chamar da alma da sensação. Então, a alma da sensação é a capacidade que nós conquistamos, ela foi conquistada, ela foi nos dada ao longo do desenvolvimento da Terra, né? Então, com essa alma, a gente sente prazer e desprazer em relação às experiências. Ela individualiza essa sensação do que o mundo exterior nos deu. Isso, lógico, com relação às experiências, né? Então, ela
a partir da alma da sensação, que a gente percebe a partir dos sentidos, uma percepção do mundo que causa uma impressão. Essa impressão é respondida internamente por uma sensação. E essa sensação, como nos animais, causa impulsos, instintos, paixões. A gente gosta, a gente não gosta de algo, e é a partir dessa representação, dessa experiência do passado. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo essa semana, que acho que aí fica mais fácil finalizar essa parte da alma da sensação. Veio almoçar aqui no escritório minha esposa, uma amiga. E aí a gente estava conversando no almoço e ela falou assim, eu preciso, segunda-feira, ir fazer um boletim de ocorrência. Que ela vendeu o carro dela e a pessoa não transferiu o carro. Ela confiou lá, a pessoa não transferiu. E essa pessoa está andando com o carro e está chegando multa na casa dela. Aí, ao falar dessa experiência, ela começou a dizer para mim sobre o medo de ir na delegacia. Que ela já teve contato com policiais e foi mal atendida. Ela contou casos de outras pessoas. Ela trouxe toda uma agonia de ter que ir segunda-feira na delegacia. Então, ela está trazendo uma agonia a partir de uma experiência do passado. A representação mental dela, que se formou ao longo da vida dela, em relação aos policiais, fazem com que ela tenha essa agonia. Então, eu não estou aqui falando se ela está certa ou ela está errada. O fato é que uma experiência dela, do passado, está impactando no presente dela. Está impactando agora. É a alma da sensação. Eu tenho ali a sensação ruim, que me traz agonia, porque eu vou ter que ir num lugar onde a sensação que eu tenho, a recordação que eu tenho, não é boa. Daqui a pouco eu vou aprofundar mais esse caso, mas com ele eu queria trazer essa representação, essa imagem da alma da sensação. Tá dando para captar? Tá. Se tiver alguma pergunta, pode levantar aí a mão ou escrever no chat ali que eu paro. Então, essa alma da sensação, ela possibilita a nossa individualização. Então, eu percebo, sinto e individualizo a experiência em mim. A outra alma que eu queria... E essa alma a gente ganhou, foi conquistada, certo? Ao longo da história. Outra alma que remete a essa individualização, que a gente foi ganhando para ser um indivíduo único, né, na Terra, não espiritual, mas na Terra, e que se apoia nas sensações, fortalecendo o senso de propriedade. Eu pego o mundo e coloco ele como matéria dentro de mim, a partir dos pensamentos, é a alma do intelecto. Então, é a segunda alma que é um outro corpo sutil que está dentro de nós. Então, a gente elabora pensamentos a partir das sensações, tirando conclusões sobre o mundo, então, e sobre as pessoas. A sensação me traz se eu gosto, se eu não gosto. Então, a sensação nos individualiza com o sentimento de simpatia e antipatia. O intelecto, ele constrói raciocínios lógicos sobre a vida, sobre o mundo, sobre as representações mentais. Então, muito do que nós vivemos em nosso mundo hoje foi produzido a partir desta alma. A nossa reflexão sobre as sensações nos permite satisfazer os nossos instintos, os nossos impulsos, as nossas paixões. Então, o mundo material produzido ao longo da história é reconhecido olhando para fora. Então, tudo... Eu estou aqui numa casa, foi... bem material, você olha a rua, o asfalto, o semáforo, você olha as empresas, você olha a tecnologia, você olha os processos, você olha as construções, você vê o mundo lá fora, o mundo moderno, são ações humanas produzidas para satisfazer as necessidades da alma da sensação.
Porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir evoluindo, eu quero me sentir construindo as coisas. Não? Então, o intelecto trabalha para que a gente consiga ter boas sensações. Então, essa força pensante deu a capacidade da gente superar só a sensação. A gente constrói raciocínios lógicos para provar tudo que a gente quiser e para fazer coisas magníficas que o mundo tem aí fora, né? A inteligência, ela cria coisas, né? Então foi uma grande conquista que gerou grandes avanços técnicos para a nossa sociedade. Então, a alma do intelecto, ela permeia a alma da sensação. Usando o exemplo da conversa que eu estava trazendo, né? Sobre a delegacia. Na hora do almoço, eu perguntei para ela, mas o que garante para você que a ida nessa vez, segunda-feira, vai ser tão ruim quanto as suas experiências passadas? Eu fiz essa pergunta para ela. Daí, ela assim, não parou de falar mais, com vários argumentos, com tese, com prova, que ela não vai ser uma boa experiência. Ela começou a falar que ela foi roubada, foi na delegacia, aí acharam o ladrão, a televisão estava lá, eles não deram a televisão para ela. Ela falou para uma amiga, a amiga também contou as coisas ruins que tinham acontecido com ela. Ela trouxe muitos argumentos que reforçavam a sua sensação, garantindo que ela estava correta na análise dela. Porque o pensamento lógico, ele é isso. Se você for escutar política, uma pessoa, depois você escuta a outra, todas têm argumentos para garantir a sua sensação. Todo mundo tem argumento. Todo mundo está certo, né? Tá todo mundo certo. E até, num certo ponto, tá certo, né? Porque, a verdade, tem muitos pontos de vista. Então, no ponto de vista dela, ela consegue construir um raciocínio para estar certa, né? E essa é a alma do intelecto, né? Quantas vezes quem está aqui, a partir do nosso sentimento, simpatia e antipatia, a gente não usa argumentos para poder reforçar o que a gente sente, né? E aí a gente vê essa lógica no mundo hoje, muito grande, né, da polarização, que são faces da alma, então, do intelecto, que é estar preso na matéria, preso na individualidade, preso no ego. Eu já vou avançar daqui a pouco para a alma da sensação, da consciência, mas eu queria a gente poder conversar um pouco, queria trazer um pouco mais sobre o impacto da alma do intelecto hoje no mundo. Tiago, posso só fazer uma pergunta? Por favor. Então, quando a gente tem essa representação mental, essa memória, com o exemplo que você deu da sua amiga, né, do medo da polícia, então ela pode criar em nós também como se fosse uma jaula, assim, né? Dentro dessa ideia, eu me prendo. É uma jaula existencial. Eu já ouvi, não sei aonde, eu já ouvi essa palavra na antroposofia, jaula existencial. E eu sempre tive dúvida sobre essa jaula existencial. Dependendo da minha sensação, da minha experiência, se foi traumática, ela me deixou num lugar, né? Nessa consciência. Esse sentimento ficou naquele lugar. E para eu me desprender disso, é mais difícil, né? Não sei se eu fiz uma relação errada. Não, perfeito. De guardar essa representação negativamente, então me prende naquela memória. Isso aí. E aí, para eu ser livre, eu não posso estar presa, né, nessas memórias, senão eu não sinto, eu não tenho mais ação, me paralisa, né, que é o caso dela. Ela vai com medo, ela já vai. A possibilidade de dar errado é muito maior, né? É isso. Essa palavra prisão, o Daniel Buchenwald, que ele cunhou num livro dele, Espiritualidade nas Organizações, ele trabalha muito antroposofia. É lá de Floripa, aí com a Renata ali.
da Associação Sagres. É isso, é uma jaula existencial. É uma jaula existencial, porque eu fico preso dentro de mim. Eu peguei o mundo, eu peguei um pedaço do mundo, botei ele dentro de mim, dei significado para ele, e ele é a verdade. Eu me desconecto do mundo agora, porque eu individualizei a parte que eu queria, que eu acredito, e aí eu fico preso nessa verdade. Fazemos isso, né? Fazemos isso. Então, foi uma capacidade nos dada, mas que em excesso ela nos prende. Em excesso, essa capacidade racional nos prende em nós mesmos, né? Por isso que e é preso na matéria, porque nós somos aqui na matéria física, né? Então eu coloco para dentro do meu corpo essa verdade, e aí ela se torna a minha ação. E também Ela pauta a minha ver ação. o outro, por exemplo, na família, né, Tiago? Ver o outro fazendo, os pais passaram por algo. Não aconteceu comigo, mas passou com um ente querido, eu vivenciei algo. A partir do outro também eu já posso refletir assim, né? Pensar Também. assim também, né? Minha mãe sofreu isso, ou meu pai, ou meu irmão, então vai acontecer comigo também, né? Sim. Eu formo uma representação mental também pela experiência do outro. Pela experiência do outro. Mas eu posso aprender com a experiência do outro também, né? Então não é ruim a memória, é quando eu trago ele em excesso e trago como prisão. Mas é isso. Eu aprendo também vendo, não o outro, não só, né? Não só comigo, a minha vivência, né? Muito bom. Muito Tiago, bom. uma pergunta. Fala, Davi, lógico. Nesse ponto de vista, essa representação, ela é um ser que a gente alimenta? Tem uma coisa nesse lugar também, né? Porque ele cresce ou diminui, a gente alimenta ou a gente desnutre ele, né? Essas percepções, assim. É uma pergunta, na verdade. Não, mas perfeito, Davi. Que vale uma boa conversa, uma ótima pergunta. Tudo que a gente vai pensando, ela vai formando. Você falou, não é imagem, vai formando. O que você falou a palavra? Um ser, né? Isso, vai formando um ser. Como se fosse um elemental criado por nós mesmos. Isso, um elemental. Vai formando esses elementais. Então, os pensamentos que nós vamos emanando e vão formando, a gente vai formando, na antroposofia, né, o Stein traz, que vai formando isso. E isso vai ficando aí, por aí. São os cadáveres que vão ficando aí jogados por aí, né? Então, de forma bem esotérica, existe isso sim. E vale um bom papo sobre isso. Então, o que a gente está alimentando com essa fala do Davi, né? O que a gente vai alimentando a partir do que a gente fala, do que a gente pensa, vai dando tons para o nosso corpo, sutil, né? Então, quem tem a visão do oculto consegue enxergar essas coisas, né? Inclusive os elementais aí que o Davi trouxe, né? Então, isso tudo, e a gente pode olhar isso para a nossa vida contemporânea, né? A vida foi ficando presa nesse padrão da matéria. Ficando oculto o saber espiritual. Isso faz parte da história da humanidade. Foi importante esse fechamento. Da gente não ver esses elementais, da gente não ver as cores, da gente não ter esse contato direto com o espírito. Foi importante para a história da humanidade. Porque com isso a gente conseguiu a gente pode desenvolver a alma da consciência. Porque aí é por mim, não me é dado. Para eu desenvolver a alma da consciência, eu preciso trabalhar, fazer exercícios internos, ela não vai ser me dada. Então foi fechado para que eu pudesse trabalhar para conquistar a liberdade, para conquistar a conexão com o espiritual. Era como se a Sofia todo mundo tinha acesso ao saber. O saber, se você for olhar para a história da humanidade, o que foram as construções, né? As pirâmides, você vai no Machu Picchu, você vai ver o saber espiritual, as pessoas bebiam dele, né? A vida na Terra não era tão significativa. A conexão espiritual era a vida.
Então, esse canal foi fechado ao longo da história da humanidade para que, encarnado, o espírito tivesse que fazer um trabalho de educação do ego para que ele pudesse aprender e levar para o mundo espiritual os aprendizados que ele tem aqui na Terra. Então, foi nos dada essa possibilidade a partir desse fechamento também, né? Mas o resultado disso, essa fase da alma do intelecto, ela já acabou. Nós já estamos na manhã, se você pensar num dia, nós estamos na manhã da alma da consciência. 9h30 da manhã seria. Se fosse um dia, o período, nós estamos falando de muitos anos, né? Se não me engano, 2000... Não. Me fugiu o tempo aqui, mas tem matemática para isso. Nós estamos na manhã da alma da consciência. Então, acabando a alma do intelecto para a gente poder despertar a alma da consciência. Então, mas ainda é cedo, mas tudo que a gente faz nessa vida vai nos ajudar também no desenvolvimento das próximas, né? Então, a humanidade estaria pronta para começar a desenvolver a alma da consciência, né? Mas se a gente está preso ainda na alma do intelecto, né? Cada vez mais nós estamos fora do natural. A gente cada vez mais continua preso numa racionalidade. Cada vez mais você olha para fora, você não gosta. Os animais morrendo, né? Queimadas, pessoas pouco importando com isso. Você vê a diminuição da diversidade das plantas, aumentando o número de seres humanos na Terra. O mundo vai ficando mais feio, mais cinza, né? Então a gente aprendeu com a técnica, com a racionalidade. Vou dar um exemplo aqui, que eu escutei nessa palestra do Plato, que é assim: nós poderíamos equacionar a questão da alimentação na Terra hoje. A gente tem técnica e organização para ninguém morrer de fome. Nós temos hoje capacidade técnica, organizacional, para que ninguém morra de fome. Isso vem do querer do ser humano. Assim, milhares de pessoas passam fome. E tem... Não que todo mundo quer que as pessoas morram de fome, mas a gente não está preocupado com isso enquanto humanidade. É nossa responsabilidade ajudar as pessoas, certo? Se a gente não leva a sério isso, a gente vai destruindo o planeta, vai gerando cada vez mais exclusão, desigualdade, porque a desconexão com o espiritual nos faz ficar preso a esse intelecto que ele não vai se importar com o outro, não vai se importar com o planeta. Nós temos capacidade de fazer as coisas hoje, mas não fazemos. O que o mundo é hoje é fruto desse nível de consciência. Então, tem consciência, é um nível, é o nível do intelecto. Se eu olho para fora e eu não gosto, eu vejo poluição, corrupção, polarização, intolerância, prédios cinzas, burocracias, desigualdade. É fruto do nosso nível de consciência hoje. A alma do intelecto nos trouxe até aqui. Já chegou o tempo da gente desenvolver outra alma, né? A nossa época, dentro do contexto do planeta, como eu estava falando, né, é um convite para a gente desenvolver a alma da consciência. Então, o intelecto é importante. É o impulso da matéria que existe em nós. Mas a gente pode permear de luz a matéria. Permear de luz o pensar. Esse que é o convite para a nossa humanidade. É despertar a alma da consciência. O intelecto, ele busca o controle, o uso das coisas, a aquisição, a conquista, o acúmulo. Ele divide, ele se diferencia, ele se separa. O despertar da consciência é o despertar da verdade. Não mais a minha verdade, mas a verdade que é a verdade.
Então, a gente deve se identificar com o nosso contexto, nos reconhecer nele para desenvolver a verdade. Nós temos que desenvolver um senso para a verdade. Não da verdade, eu estou certo, eu estou errado, mas para a verdade. Lidar com o que é certo. Isso tem a ver com a qualidade de observação. A gente tem que aprender a se abrir ao que está no mundo, nos deixar permear pela verdade, não ficar preso, amarrado ao nosso ponto de vista. Essa sintonia com a verdade que nos leva para a alma da consciência, nos faz despertar a consciência. É diferente da sensação e do intelecto que a gente ganha, a consciência depende da vontade interna em desenvolver essa abertura. Então, quem aspira à verdade e a uma eterna busca, né, faz viver no íntimo o que é verdadeiro e o que é bom acima das sensações. E esse é o estado de conexão com o eu, que ilumina a alma, trazendo mais consciência. Então, segundo Steiner, na medida que o eu, essa luz nos permeia, nos conecta com o mundo, com o que existe de eterno no universo, que acho que o Davi falou muito bem na apresentação dele, né? Que é esse estado de conexão. É essa conexão que é a vivência da ampliação da consciência. Então a gente percebe os desejos, os impulsos inferiores, eles também são um estado, quando eu percebo esses impulsos, ele também é um estado de consciência. E esse estado de conexão com o eu se diferencia porque ele tem a busca para a verdade, com a verdade. Na alma do intelecto, a gente está conectado às sensações, aos impulsos. E quando nós estamos no intelecto, o verdadeiro e o que é preferencialmente assim, não, quando a gente está com a alma do intelecto, o que é verdadeiro é o que está na nossa sensação. É o que está na nossa simpatia e antipatia. É verdade aquilo que me causa boas sensações. Não é o que é o que está dentro de mim. Isso o Steiner coloca no ciência oculta, né? A verdade, ela se desprende da emoção. A verdade é verdadeira, mesmo quando a gente vai contra os nossos sentimentos. Então, eu posso ter um desagrado em relação a um fato, mas eu não nego que ele é verdadeiro. Eu encontro um lugar de abertura que vai além do que eu gosto, do que eu não gosto. Não sei se fica clara essa parte. Eu me desprendo dessa jaula que a Elaine colocou para a gente e mesmo tendo ela dentro de mim, eu olho lá para fora e consigo ter mais consciência sobre o que está lá fora, né? Então eu vou voltar aqui rapidinho, então, um exemplo da minha amiga, né? Quando ela começou a falar no almoço, eu fiquei instigado, né? A alminha do intelecto, né? Fiquei com vontade de dizer para ela que ela poderia dar uma chance aos policiais. Fiquei com vontade ali, fiquei me segurando. Para ver o que ia acontecer, né? Para ela não ir armada lá na delegacia segunda-feira. Mas que ela pudesse ir mais atenta, relaxada. Mas, no fundo, quando eu fiquei com essa vontade, eu queria fazer com que a minha razão prevalecesse também. Eu queria usar a minha representação mental sobre consciência para fazer ela acreditar na minha verdade. Foi uma luta interna ali na hora do almoço. Para saber deixar fluir. Para eu poder me conectar com ela. Porque o que ela falava ativava minhas representações mentais e eu estava preso nas minhas representações mentais. E eu queria dizer para ela as minhas verdades, para ela estar consciente. Mas eu tive que fazer essa luta para tentar ali acolher ela. Foi o que eu consegui fazer. Fiquei feliz depois na conversa. Estou trazendo ela para exemplo aqui. Porque eu consegui segurar o impulso de dizer para ela todas as minhas verdades, acolher ela
dar boa sorte para ela, né? Eu senti que é o que ela precisava na hora. Só escutar, só escutar. Ela falou. Eu falei, ah, então, né, desejei boa sorte, dei um abraço. Não foi fácil fazer isso, né? Mas fazendo eu sair dessa conversa com mais consciência sobre mim também. Acho que eu consegui ter mais amor na minha ação do que ficar falando para elas, jogando para elas minhas verdades. E aí eu consegui dar atenção para ela. Quando eu consegui acalmar meu ímpeto, eu consegui dar atenção verdadeira para ela que ela merecia naquele momento. Então, é na prática da vida que o Steiner nos convida a exercitar a consciência. A gente vê muito... se torna dogma quando eu fico estudando e tendo que falar só sobre isso. O exercício é o exercício da prática. Eu posso estudar, saber. Isso na morte vai embora com a alma do intelecto. O conhecimento preso da memória. Agora, a consciência, ela fica como aprendizado para o eu. Então, vou usar aqui... acho que aqui eu queria trazer as 3 almas. Fica claro, porque eu queria dar um passinho agora, assim, usando como que eu faço para despertar, então, de forma prática, essa consciência, né? E essa consciência é um trabalho que eu vou precisar fazer de autoeducação. Eu preciso jogar a atenção para mim. Não é mais a atenção para outro. Na conversa com a minha amiga, no começo eu estava com atenção para minha representação mental, né? Para falar para ela ali. E a atenção para si de autoobservação é perceber o que está emergindo em mim que pode ser transformado, né? Como que eu permeio, como eu desperto essa consciência, né? Então é pela autoeducação. Então a gente precisa reconhecer os sentimentos, o meu nível de consciência, compreender minhas crenças, minhas representações mentais, observar a relação do meu pensar e sentir com as minhas ações. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades, reconhecer que não posso mais educar o outro, mas só a mim. A gente é responsável por nós. E o que nós fazemos é o que vai fazer o mundo. É o que a gente vai fazer no mundo. Por isso que aumentar o nível de consciência é fundamental. Por isso a autoeducação é tão especial. O futuro depende dessa autoeducação. Se a gente não vai ter um esquema para a gente organizar um mundo perfeito. O mundo vai mudar a partir da capacidade individual de autoeducação. Então, depende de cada um de nós fazer o seu próprio processo. Então, como eu estou me auto-observando, me autodesenvolvendo, qual o meu compromisso com a verdade, com o desenvolvimento da consciência, de ter atenção aos meus sentimentos, às minhas ações. Esse é o ponto central. Eu paro de criticar os outros, tarefa que não é fácil. Eu paro de focar no feio. Eu digo sim para a minha autoeducação. Esse é o caminho para a alma da consciência. Então eu vou apresentar aqui uma proposta para esse caminho. 3 ações que a gente pode, né, macroações, né? Então o primeiro caminho, eu preciso estar vulnerável. O primeiro passo é tirar um escudo de autoproteção que a gente tem, que é a nossa reação. Abrir os sentidos, os canais de percepção para acolher o que vem de fora. A crítica, a intolerância. Ser capaz de ser ferido. Eu me torno a mim mesmo mais vulnerável. É como uma inversão da vida, né? Eu tenho a imagem do guerreiro, que ele precisa cuidar para não ser ferido, né? Ele é forte, a gente nasce para ser forte, para conquistar, né? É uma inversão desse lugar. E hoje, o caminho para a alma da consciência, eu tenho que me abrir para ser ferido. Eu preciso ser almejado. Então,
eu preciso reconhecer o lado sombrio que eu tenho. Para isso, eu preciso permitir que eu me veja, eu veja meu lado sombrio. Todos temos. Todos temos. Só que a gente fica colocando um escudo para que é uma reação às críticas, né? Então, como que eu aprendo com esse meu lado sombrio, né? Então, sentir a dor de uma injustiça, não reagir, não tentar esconder as minhas imperfeições, estar vulnerável, estar aberto, não estar cheio de verdade, não estar cheio de razão, permitir que as palavras e o que vem do mundo me permeiem. Esse é o primeiro ponto em busca da consciência. O segundo ponto é pensar a partir do surge quando sou vulnerável. Então eu aceito a minha responsabilidade, não digo que o outro é culpado e penso a partir do que eu observo. Então eu não respondo a partir de uma defesa. Eu penso sobre como iria me defender, qual é a minha responsabilidade, a que crença estou preso, qual é a minha necessidade. Eu acolho ela e vou para a terceira parte, que é me transformar. Então eu transformo a visão que tinha de mim naquele cenário. Isso faz com que a minha ação saia, quando eu for agir, de maneira peculiar. Não é mais a reação padrão que eu tenho. Eu me transformo e quando eu me transformo eu fico mais integrado ao contexto. Sem raiva, sem revanche, mais sereno, porque eu me torno parte. Então, 3 partes, 3 caminhos. Vulnerabilidade, ser tocado. Agora eu preciso ser tocado. As minhas imperfeições eu preciso enxergá-las, eu preciso ampliar a minha percepção sobre isso. Mas eu não preciso só ficar me culpando, né? Ela é uma parte de mim. É a segunda parte, que eu vou ter uma ação de autoobservação, que essa ação vai me transformar, que vai para a terceira parte. Ela vai fazer eu ter uma visão diferente de mim mesmo. Eu vou estar num outro lugar. E quando eu estou nesse outro lugar, eu estou integrado ao mundo, eu não estou mais separado. Eu me uno às pessoas. O primeiro passo é o mais desafiante, né? Eu preciso começar a sofrer com os estranhamentos do mundo. Sofrer do ponto de vista de olhar para si. Começar a me doer quando o outro ser humano também está infeliz. Mas numa dor que não me deixa parado, me deixa até mais ativo. É a vulnerabilidade e ação imediata. Ontem eu escutei um vídeo de uma menina falando sobre racismo, e na hora você quer se defender que você não é racista, né? E assim, dentro de mim eu consegui enxergar coisas. Então assim, mas foi porque eu estava preparando esse conteúdo, eu falei, eu preciso estar vulnerável aqui, eu estou querendo me defender para essa menina. E é um exercício, é uma luta, que eu quero me defender. E aí se permitir olhar, e quando você olha, você fala, não, tá tudo bem, é só uma parte, e ela a gente pode transformar. Eu não preciso ficar preso nisso, né? Eu não preciso fugir. Eu posso me integrar, né? Mas tudo é consequência da minha autoeducação. É uma conquista. E quando a gente conquista essa transformação, aí a gente vai para a segunda palavra do encontro de hoje, que é a vontade. Porque quando eu tenho desejos, a vida, a gente tem desejos. Quer fazer aquilo, quer fazer aquilo. São desejos que moram na alma. A vontade, ela mora nessa alma da consciência. A vontade. Por quê? Diferente do desejo, quando eu aumento a consciência, eu desperto para um motivo que me leva a querer agir. Um motivo que não está mais preso dentro de mim, que é um desejo. Mas um motivo que é uma necessidade do mundo. Eu vejo, eu enxergo com um olhar sutil o que precisa ser feito. Eu sei agora o meu papel, porque eu estou unido ao objeto, estou unido à pessoa, eu estou unido ao cenário. E isso me dá vontade.
Então eu sei o que eu preciso fazer. Eu desperto a vontade. Eu estou mais perto da verdade. Eu tenho mais consciência. De novo, para isso eu preciso levar a sério a autoeducação. Num dos livros do Steiner, ele fala, é disciplina. Eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter constância. Porque a partir do momento que eu vou fortalecendo a autoeducação, é como se eu vou expandindo a alma da consciência. Porque as almas elas vão expandindo ou diminuindo conforme os exercícios que eu vou fazendo. São corpos sutis, né? Então, quanto mais eu faço, mais ele vai expandindo, mais eu vou me conectando eu falei no outro encontro do Antakarana, que é a conexão da alma com o eu. Eu vou expandindo, eu vou deixando forte, e essa conexão vai ficando cada vez mais presente. O Steiner denomina esse estado, que é a comunhão do ego com o eu, que a Liane falou na apresentação dela, com o nome de intuição. Então, a alma e o eu são conectados. Ali eu tenho intuições. A intuição que está conectada ao objeto lá de fora. Não a minha só alma da sensação. O caminho é longo, exige disciplina, leva mais de uma vida. A alma egóica tem aversão a essa disciplina. A essa necessidade de esforço, a essa necessidade de persistência. E a gente tem forças internas que bloqueiam essa aspiração. Ela quer ficar presa. Quer que a alma do intelecto e a alma da sensação não tenham conexão com o espírito. Sejam autônomas. Né? Existem forças, que a gente falou no primeiro encontro, para isso. Feitas para isso. Para nos atrapalhar. Ou, no fundo, nos ajudar a evoluir. Né? Que são as desculpas básicas que a gente vai criando, né? Para não desenvolver a consciência. Então, em resumo, em primeiro lugar, a gente precisa estar vulnerável. Observar e ser ativo para se transformar. E assim a gente se conecta com a verdade, com a bondade, com a beleza. E assim a gente se une ao planeta. E esse trabalho faz nossas ações estarem cada vez mais ligadas às necessidades das pessoas e dos lugares que a gente está vivendo. Ufa, falei bastante. Queria escutar agora, assim, o que bateu aí? Comentários, perguntas, complementações, né? O que faz, o que não faz sentido. Eu queria saber como vocês estão. Talvez essa é a pergunta. Olha, eu acho que você tocou num tema assim que hoje em dia a gente fala muito nessa busca de intuição, a gente agir com o coração, né? Muitas pessoas falam, optem pelo que faz seu coração vibrar. Só que para mim isso sempre foi uma grande questão, né? Até que ponto esse coração vibrar é uma intuição ou é uma emoção ou uma sensação, né? E a gente precisa ter bem claro o que é isso, né? O que significa cada coisa. Eu até estava procurando aqui uma resposta assim mais exata, né? Então, essa questão da sensação tem muito a ver com o externo, né? A emoção é uma resposta neural que a gente tem àquela sensação que a gente teve. Então, é produzida alguma coisa química dentro da gente para a gente ter aquela emoção. Por isso que muitas pessoas são capazes de matar e fazerem loucuras por causa da sensação que teve, né? Senti que fui traído, tive a emoção da raiva, fui lá e tomou, né? Teve o impulso. Para daí tornar-se sentimento, daí unir-se com o que tem ali dentro, com todo aquele intelecto, com aquilo que foi construído racionalmente a partir da sensação e construir um sentimento e que muitas vezes a gente fica preso anos da nossa vida, né?
Então, não é nada simples isso, né? E eu acho que a gente tem que ter muita consciência e estudar muito quando a gente busca essa intuição, para se resumir e falar, siga o que seu coração está sentindo, né? Porque não é tão simples assim, né? E você veja, pelo menos aqui um caminho que eu acho que está muito na meditação, né? Esse estar vulnerável, você fazer esse exercício de toda noite lembrar o que aconteceu no dia, o que eu senti quando aconteceu aquilo, por que eu senti isso me pertence, isso é uma crença, isso vem da onde, né? E muitas pessoas buscam isso numa terapia, né? Então, às vezes você falando para o outro uma situação que aconteceu, a primeira coisa, né, que o terapeuta fala, mas o que você sentiu quando isso aconteceu? De onde você acha que veio essa emoção? Né? E daí isso ajuda você a pensar, né? Quando a gente não consegue exercitar isso, né, numa meditação. Então, eu acho que o Steiner ele traz um caminho bem assim separado, né, dessas etapas, mas que a gente tem que, né, remoer ali dentro para compreender essas pequenas diferenças que a gente se perde nelas, né? Eu acho que é um pouco disso. Show, Camila. Belo complemento aí. Muito bom. Sabe que me ocorreu agora, assim, veio um pensamento que nessa pandemia, quanta possibilidade de escutar as pessoas eu tive que antes eu não tinha. Porque eu nunca estudei tanto, Tiago, e assisti pessoas falando e depoimentos como o da Camila, né? O das meninas, mesmo com a Heloísa ou a Aline, a Silvana, nós nunca falamos sobre consciência, né? Então, você criou um momento para nós, né? Então, vocês entraram aqui dentro da minha casa, né? No meu mundo, né? E, de alguma forma, eu estou aí com vocês também. Mas o que me ocorreu, Tiago, é que eu sempre estudei muito sozinha. E quando você está falando aqui, as pessoas estão falando, na minha casa, a minha família está ouvindo, de alguma forma, né? Que aí veio aqui meu marido, meu filho já passou, já ficou meio que ouvindo, a minha mãe também, né? Então, pessoas que não ouviam sobre antroposofia, além de mim, né, que fico tagarelando, mas eles estão ouvindo outras pessoas e agora está dentro da minha casa. Me ocorreu isso, eu sei que é um pouquinho fora do que a gente está falando, não, mas a gente pensar na alma do mundo, né, da consciência, como isso, né, gente, vocês não acham? Como você leva uma palavra, como o Davi falou, que é um ser, né? E agora essas palavras vão ficar aqui reverberando na minha casa depois que a gente desligar. Não é legal isso? Eu pensei isso agora, esses seres que o Davi falou, né? Vão ficar aqui, só que são seres do bem, tá, Davi? Agora. Não é o medo. Mas me veio isso agora. Né? Essa forma de ver o outro, né? Eu estou vendo o que vocês pensam através da fala de vocês, né? E a fala está ficando aqui na minha casa. Então, acho que isso vai ajudar na alma da consciência do mundo, na evolução, nesse desenvolvimento. Não é verdade? Desculpa se eu viajei, mas eu veio essa sensação. Gratidão pela oportunidade de ouvi-los. Foi lindo, lindo. Alguém mais quer trazer algum comentário, reflexão, pergunta?
gostaria de dizer que eu fiquei muito grata de participar desse momento. Foi bastante especial em vários momentos aqui. E acho que eu precisava estar aqui nessa manhã. Obrigada. Que legal. O digital, né? Ele tá aí, né? Uma criação humana, né? Da alma do intelecto, né? Tá aí. E não dá para lutar contra ele, né? Ele tá aí. Negar ele seria negar a realidade, né? Então, como a gente permeia de luz esse ambiente, que a Helene acabou de trazer agora, né? De como isso pode reverberar dentro do meu espaço. E eu escutei esses dias uma palestra que ele falou assim: onde eu estou, né? Eu estou na casa de vocês, eu estou aqui. Então, assim, a gente está aí, mas quando eu estou na tela, eu também tenho que estar conectado ao onde eu estou aqui. Eu estou num ambiente. Eu estou presente. Eu posso estar unido com vocês e unido aqui. Isso é consciência. Eu estou unido aí, mas eu tenho que estar unido aqui também, senão eu me perco na tecnologia. Então, essa consciência da tecnologia está ligado ao estado que eu estou aqui. Eu tenho que estar... Eu fazendo um exercício desde de manhã para estar sentindo o meu corpo, para eu estar aqui presente. Então, eu estou aqui. Eu sei onde eu estou. Eu tenho uma água aqui do meu lado, né? Eu sei quem é esse ambiente. Eu tenho que estar cuidando desse ambiente aqui. Se acontecer alguma coisa aqui... Então, eu tenho que estar conectado a mim, no espaço-tempo que eu estou, mas também aí, que está na casa de todo mundo, que estou em vários lugares. Então, essa é a Uno. Nós estamos falando do Uno. É um exemplo do Uno, né? De eu estar unido. Se eu ficar só na tela, eu não estou unido comigo. Então, eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo na frente da tela. Isso é jogar luz nesse ambiente digital, né? Então, é um exercício de união, não de separação, né? E a fala foi muito bonita, muito linda, que acho que traz esse exemplo muito prático, que não é só o sentimento que bate aqui, como a Camila falou, né? É mais profundo. Tudo bem? Ó, são 10h30. Eu tenho mais uma parte aqui que era sobre os sentidos, que são exercícios práticos. Vocês têm mais uns 15 minutos para a gente... Todos podem? Sim. Tá, então 15 minutos. Que é os 12 sentidos. O Steiner traz que existem 12 sentidos. Eu não vou dar palestra sobre os 12 sentidos aqui. É um conteúdo que se abre, né? Vai longe. Então, o que eu vou trazer são exercícios práticos para o desenvolvimento de 4 sentidos. Que se eu trabalho 4, eu fortaleço 8. Então, que maravilha. Se eu faço um exercício, eu estou fortalecendo o outro sentido. Então, são esses os 12 sentidos. De novo, eu não vou fazer a palestra sobre ele, mas assim, ó, é o tato, que possa despertar aí, né, a vontade de conhecer mais, mas é o tato, o vital, o sentido do movimento, o sentido do equilíbrio. Esses são sentidos relacionados ao querer. Ao sentir, nós temos relacionados o olfato, o paladar, a visão e o sentido térmico. E com o pensar, nós temos a audição, a linguagem, o pensamento e o eu. E o pensamento aqui não é o meu pensamento, é o pensamento do outro. Está muito ligado ao outro, não a mim. Então, eu vou falar dos 4, de tato, vital, movimento e equilíbrio, e como eles desenvolvem esses que tem um caminho, tá vendo? Eu desenvolvendo o tato, eu desenvolvo o senso do eu. Eu desenvolvendo o vital, o pensamento do outro. Eu desenvolvendo o movimento, eu desenvolvo a linguagem. Eu desenvolvendo o equilíbrio,
eu desenvolvo a audição. É sobre isso que eu vou abordar rapidinho, de forma bem prática. Os sentidos, se a gente for olhar, por que eu estou trazendo ele? Os sentidos, eles são as janelas para o mundo. É a nossa janela para o mundo. Se a gente for comparar com uma árvore, ela tem a raiz, né? Pensa numa árvore, tem uma raiz, e essa raiz, o que ela faz, a raiz? Ela fica ali captando coisas, não é? Água, sais minerais, ela fica na terra, na escuridão da terra. Se a gente for olhar, o ser humano ele é invertido, a nossa raiz está no cérebro, tem ramificações. É aqui que está o campo do sistema nervoso, que a gente vai fazer a captação das coisas. Então, só se a gente fosse olhar aqui, já tem vários canais dos sentidos aqui no rosto, né? São as janelas para o mundo. Então, para eu me unir ao mundo, eu tenho que usar bem os meus sentidos. Se eu não uso bem os meus sentidos, eu fico preso dentro das minhas percepções. Eu fico preso na minha jaula existencial. Então, eu tenho que abrir os canais. Esse é o caminho, e por isso que eu estou trazendo esse aqui, como práticas, exercícios práticos de desenvolvimento da alma da consciência, né? Então, o primeiro que eu quero trazer aqui é o tato. O que é o tato? É o limite do nosso corpo. Se você for pensar, você tem tato em todo o seu corpo, não tem um lugar só, não é o dedo, né? Todo o nosso corpo, ele é permeado pela pele, né? Que traz as sensações para a gente, né? Isso tudo é o tato, que está ligado à pele, que é o nosso maior órgão do corpo humano. Então, ela é repleta de terminações nervosas. E o tato, ele capta os estímulos térmicos, mecânicos, dolorosos do mundo, né? Traz para a gente. Então, é um sentido bem conhecido e fácil de ser percebido, né? O tato, ele tem ligação com a percepção do eu, do outro. Deixa eu dar aqui Quando a gente não se sente acolhido em algum lugar, num grupo, numa família, no trabalho, com os amigos, a gente pode reagir se isolando, né? Nos fechando. Então, se a gente está num lugar e o desrespeito for grande com a gente às vezes até pode reagir com violência. A gente pode agredir verbalmente ou fisicamente, né? Quem já viveu isso no ambiente me entende do que eu tô falando. Então, quando a gente se sente isolado, ressentido, procure ganhar um pouco de massagem, assim, se toca. Desenvolva o sentido do tato, quando você está se sentindo não meio acolhido. Então, quando nos isolamos é porque a gente está precisando de tato. A pessoa que está ressentida, ela se revolta, ela fica agressiva, porque ela tá precisando de contato. Numa criança a gente pode ver isso, né? As professoras aí, né? Ela está precisando de abraço, né? Precisando de acolhimento. Então, experimentar, se tatear, fazer carinho em si, fazer carinho no outro, fazer massagem, são as práticas, né? Fazer carinho, pedir carinho. Se o ambiente está frio, é que o ambiente está precisando de tato, e está precisando de toque. Tato social, não tem isso? Não tem essa palavra, né? A pessoa não tem tato com as pessoas, né? Então, tato é intimidade. Então, para ter tato, tem que ter respeito também, né? Não é vulgar. Falando tato com carinho de verdade, respeito. E a gente pode criar esse vínculo com as pessoas a partir do toque, né? Então, o tato faz a gente reconhecer
que o outro é igual a mim. Por isso que ele está ligado à percepção do outro. Porque quando eu tenho o tato, eu reconheço... A gente sabe que o outro existe, né? Mas quando eu tenho o tato, eu tenho o sentimento verdadeiro, íntimo, que o outro está ali, que tem os sentimentos ali, não é só uma figura. Não é uma coisa racional que eu estou tentando trazer. Mas o tato, ele permite com que eu reconheça realmente o outro, né? Então, é necessário que a gente se toque. Ó, vamos se tocar, que é se acordar, né, um para o outro. Se toque, cara. Né? Não tem essa frase? Então, se tocar, vamos se tocar. Eu, lá em casa com as crianças, Nossa Senhora, eu abraço demais, assim. Para mim me traz... É muito bom, assim. Eu percebo que para eles é uma troca muito valiosa, né? Então, para o relacionamento é importante o toque. Se a gente ficar só discutindo, a gente vai se distanciando. E o toque une. Ele faz eu acordar para o outro. Legal? Então tem esses exercícios aí, né? Se tocar, fazer carinho, abraçar, fazer massagem. Se tocar. Ok? Vamos para o próximo. O próximo é o sentido vital. Ele se encontra na percepção de contentamento ou dor. Não a dor física, mas uma dor interna. Então, ele não tem um órgão específico, não é tão fácil como o tato falar onde ele está, né? É um estado de espírito. O sentido vital, por meio dele a gente se sente afetado, né? É como se tivesse dor, prazer, a angústia, a ansiedade. Então, se eu tenho uma tensão constante, se eu tenho um desconforto constante, em vários momentos do dia, é sinal que eu estou com um desequilíbrio do sentido vital. E aí, o que me ajuda são práticas de rotina e de alimentação e ritmo. Tão dito pelos professores Waldorf, a importância do ritmo na infância e na vida adulta também a importância do ritmo, né? Então, praticar uma rotina com horário estipulado, ter tempo para tomar café da manhã, ter um ritmo para se alimentar, isso tudo traz força vital. Então, cuidar dos horários, a hora de dormir, tomar café, fazer as funções vitais funcionando, faz a gente estar bem. E se sentir bem é fundamental para a gente poder estar tranquilo, para a gente poder estar preparado para o dia, para a gente poder estar em contato com as pessoas, para a gente estar presente. Quem não se sente bem, se sente mal, não é? Então, quem cuida do ritmo, comer na hora, dormir na hora, ter uma agenda boa, sadia. Quem faz isso tem vitalidade para reconhecer os próprios pensamentos e também entrar em contato com os pensamentos do outro. Que esse é o outro sentido que é trabalhado a partir do sentido vital. Então, o corpo etérico, forte, bom, ele permite que a gente se conecte com o raciocínio, mas não só com o raciocínio, mas com a essência que o outro está querendo trazer de pensamento. Então, quem não se alimenta, quem não está bem, não tem disposição para se conectar com o pensamento, não tem conexão, não está pronto para escutar o outro, né? Eu, pelo menos, vou falar agora de mim, se eu estou cansado, tal, às vezes realmente eu perco a qualidade da escuta do que está acontecendo com o outro, do raciocínio lógico do outro, né? Então, isso tudo é matéria-prima de abertura para a gente poder se conectar com a essência do que o outro está pensando. Então, fortalecer o vital é fortalecer a conexão com o pensamento do outro. Primeiro com o seu e depois com o pensamento do outro.
a terceira dupla, são 4, terceira dupla de sentidos. O próximo, agora é o sentido do movimento. Então, na interação com grupos, quando a gente se sente muito pessimista, ou a gente se sente sem espaço para fazer as coisas, se sente oprimido, se sente que as coisas não avançam, a gente tenta mudar as coisas falando, mas a gente vê que não é possível. Se você observar, geralmente a gente está mais tensionado. Se a gente está num grupo e não está sendo acolhido, a gente fica mais tenso, né? Dá mais uma tensão no ar, né? E dá uma tensão em nós. Então, o movimento é um sentido que possibilita a gente sair dessa tensão e ir para a fluidez, para o otimismo. Então, por isso a gente precisa caminhar, dançar, cultivar a sensação que a partir de mim é possível, né? A sensação de alma livre. E ela está ligada ao movimento. Se você se movimenta, tem a fluidez, né? Percebe o seu movimento, às vezes não precisa fazer dança, percebe o dançar do seu corpo, você se torna mais leve. Então, por isso que a dança é algo muito legal, né? A gente, assim, não que não exista lugares opressores, lógico que existe. Mas se eu consigo ter movimento, eu consigo estar muito mais com a janela aberta para acolher o que está lá, esse movimento opressor, e poder conseguir fazer melhores escolhas, melhores atitudes nesses ambientes. E trabalhar o movimento é trabalhar também a escuta, né? A linguagem, que esse é o movimento... Porque se eu consigo não ficar tenso, eu consigo expressar melhor as minhas emoções. Eu consigo falar melhor sobre elas. E também consigo estar aberto para escutar a linguagem do outro. A tensão me faz ficar preso na minha alma do intelecto. E a fluidez e a deixar mais livre me ajuda na escuta realmente. Então, caminhar, dançar, fazer artes marciais, né? Tem o Aikido, tem várias artes muito legais de movimento, né? Se alongar, falar da euritmia, né? No movimento antroposófico. Então, são forças, são sentidos que a gente desenvolve para essa abertura. Então, esse foi mais um. E o último, que eu queria trazer para terminar nosso encontro, é o sentido do equilíbrio. Então, a percepção a percepção do equilíbrio é a orientação espacial, né? Essa orientação, ela ajuda a gente, e também os animais, né? A ficar de pé, a ir para um lado, a ir para o outro. Então, quando a gente está meio tonto, desequilibrado, a gente fica fora de si, a gente faz ações sem saber, a gente fica só atendendo às demandas externas, correndo e terminando o dia. A gente termina o dia e fala, tô cansado, né? Porque eu tô ali só atendendo o fora e eu perco o contato com o meu eixo. A falta de equilíbrio é a perda de contato com o eixo. A gente fica fora de si. Então, desenvolver o equilíbrio é fortalecer esse eixo, esse centro, o nosso centro. Então, quem já andou de slackline aí, que tem essa foto, sabe o quanto é desafiante, porque você precisa estar muito bem equilibrado para poder caminhar nisso. Então, o par do equilíbrio é a audição. Então, quando você está agitado, fora do seu eixo, a gente tem dificuldade de escutar. Então, o equilíbrio me ancora. Se eu faço o exercício interno de estar presente, estar com o meu eixo, é como se um silêncio começasse a aparecer e eu consigo realmente usar os meus ouvidos para escutar com clareza, com intimidade a outra pessoa. Vai gerando uma calma interior. Eu não fico preso nos meus pensamentos. O eixo me traz presença,
Encontrar o meu eixo me faz eu estar aberto. É como se eu me transformasse numa antena, que agora sim eu posso captar o mundo. Sem o eixo do equilíbrio, é uma antena que não consegue encontrar as frequências do que está acontecendo ao meu redor. E aí tem os exercícios que a gente pode praticar. E aí pode ter vários outros aqui, eu trouxe só alguns exemplos, né? Para a gente poder praticar. Pessoal, era isso, assim. Acho que quem cuida dos sentidos gera e fortalece a nossa capacidade de despertar a consciência, da gente se unir no mundo, de fortalecer a nossa ligação com o eu. Então, a abertura das percepções nos possibilita estarmos mais vulneráveis. Porque eu não estou preso em mim, eu me abro realmente para o que está lá fora. E aí eu deixo a pergunta final para a gente terminar. O que você pode fazer aí ao longo das próximas semanas para o seu despertar da consciência? Nós vamos fazer outro encontro daqui 15 dias. O tema vai ser pensamento de devoção. E eu vou mandar, vocês se cadastraram, né? Fizeram a inscrição, eu vou mandar no e-mail. Quem não curtiu ali a nossa... Então, Eu Frequência tem ali no Instagram, no Facebook. Eu vou mandar por e-mail. Então, daqui 15 dias a gente vai fazer outro sobre pensamento de devoção, que são condições para a gente também estar preparado para desenvolver a consciência, a alma da consciência. Era isso. O tempo passou, peço desculpa, mas eu agradeço a atenção que vocês deram aqui, a presença de vocês, que senão não teria encontro, né? É muito bom poder encontrar, mesmo distante, mas poder se ver, conversar, e que a gente possa fazer cada um o seu trabalho de autoeducação. Tá bom? Eu vou pôr uma musiquinha. Quem quiser ir saindo, eu vou pôr uma musiquinha para terminar, que eu gosto muito. Deixa eu só pôr aqui. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou
sou maior maior do que era antes. do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As cores mudam, as mudas crescem. quando se desnudam, quando não se esquecem Não se esquecem, daquelas dores que deixamos para trás. sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios. Silêncios evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, Se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior Eu sou maior do que era antes. do que era antes. Estou melhor Estou melhor do que era do ontem. que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. E eu sou maior Eu sou maior do que era antes. do que era Estou antes. melhor Sou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo